E eu acho que isso é uma coisa importante. Não adianta falar. E outra coisa que também é importante, né? Não adianta a gente lutar para ter uma boa infraestrutura se o aluno também não entende que tem que fazer a parte dele em relação a isso, né? Que não é o caso da pós-graduação. Geralmente quem está fazendo pós-graduação sabe que tem que fazer a parte dele, né? E a parte dele tem uma parte de estudo fora da sala de aula que a gente colocou, ok? Para aqueles que chegaram um pouquinho depois, toda segunda-feira eu vou estar no horário da disciplina aqui, aberto a vocês chamarem, conversarem, tirarem dúvidas sobre o movimento. A gente pode, inclusive, ter uma atividade. A gente pode montar uma aula. Nós vamos dar uma aula na graduação, durante o período, assim, o que é um docente. Né? Que a pessoa não tem ideia da quantidade de atividades que um docente tem que fazer. E eu acho que talvez seja importante a gente começar a falar isso. Né? E então eu vou estar sempre aqui nesse horário. Não vamos ter aula, mas eu estarei presente se vocês quiserem conversar, fazer alguma atividade, fazer uma atividade mais voltada à parte pedagógica. Isso também é uma coisa que a gente conversou. Não é porque estar em greve ou estar em greve do conteúdo, não é você não estar disponível para o aluno para falar de outras áreas que são importantes para a educação brasileira. Né? E isso nos preocupa bastante. Bastante. Por uma questão de futuro do país, né? De futuro do país. Tá bom? A universidade lá, a Unifesp, já está parada ou ainda é um... Já parou. Tá. Já parou. O campus São Paulo ele tem uma particularidade que é muito difícil, porque ele é o campus da saúde. Tá? Então, você não pode olhar o campus São Paulo e falar assim, a Unifesp não parou. Não, parou. Guarulhos, São José dos Campos, Osasco, Santos, Zona Leste, os alunos entraram em greve. Tá? Mas aqui no campus São Paulo, a gente viu que se os alunos entrarem em greve, o hospital para. Entendeu? Então, é complexa. A nossa situação aqui do campus São Paulo, ela sempre foi mais complexa. Serviços. Ok. Pedir para... Voilà. E voilà. Não, sim, tá bom. Vamos lá. Então, estamos vendo o Hall 9000 e... não sei porque tem esses slide. Tá, lembra. Na verdade, porque hoje eu quero mostrar para vocês, além da gente fazer uma revisão dos neurônios, né? Vou voltar a falar um pouquinho mais devagar, principalmente da parte lógica, mas eu também quero implementar com vocês, vou mostrar para vocês um neurônio que eu escrevi aqui no MATLAB, e para mostrar o algoritmo com vocês, né? Eu disseco um pouquinho o algoritmo, porque aí mesmo quem já sabe programar, vai ser interessante, porque aí vai ver uma programação específica do neurônio, né? Que aí, depois, caso queira fazer a implementação em outra linguagem, vai ser mais fácil. Inclusive, esse vai ser um dos exercícios que eu vou pedir para vocês, é fazer a implementação na linguagem que melhor convir para vocês. Eu vou mostrar aqui que eu comecei a fazer a implementação. Eu fiz MATLAB porque é a linguagem mais minha zona de conforto. Já programo há muito tempo. Não que programe muito bem, mas eu programo há muito tempo ali. E eu fiz um neurônio bem simples, bem bobinho, assim, para ficar bem passo a passo, né, bem sistemático. É uma programação que está longe de ser boa e longe de ser ótima, né, no sentido de eficiente, computacionalmente falando. Vou até mostrar para vocês um probleminha que tem ali. Eu fiz de propósito algumas coisas, mas fica fácil de ver, né? Vocês vão ver que está bem fácil de entender o algoritmo. E eu quero ler ele com vocês. Eu fiz a implementação de uma porta lógica, fiz o neurônio virar uma porta lógica E, que é essa daí, ó, essa blá 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 blá.
é a terceira porta lógica ali, ó. Já vou também fazer uma revisãozinha com vocês sobre ela, mas isso aqui é só para lembrar, né, vocês, tudo que a gente falou sobre por que portas lógicas são importantes, né? Portas lógicas são importantes porque é a base da computação e é tudo que o nosso computador é a transformação de zeros e uns em zeros e uns, a partir dessas portas lógicas, né? Então, organizar portas lógicas é programar. E aí eu vou falar um pouquinho com vocês também sobre esses conectivos, né? São esses conectivos lógicos que eles estão em outro nível, né? Eles não são portas lógicas, mas eles são conectivos lógicos, né? São conectivos gerais e universais, inclusive em toda a linguagem de programação, de alguma forma eles estão lá. Esse if, né, em inglês, ou se então, lá no nosso Portugal, e aí tem a continuidade, né, que é se não, né, se faça uma coisa, se não faça outra, é chamado de conectivo condicional, né, porque justamente impõe uma condição para que o código execute uma determinada tarefa. O outro conectivo é o for ou while, são diferentes, mas eles têm mais ou menos a mesma ideia, que é de loop, né, de fazer uma determinada tarefa uma determinada quantidade de vezes. Então, enquanto o while, o critério de parada está no início, está no final, fazer até que uma determinada condição aconteça. O for está logo no início, né? Você vai fazer faça de tanto até tanto. Então você já coloca a chave, né? A condição ali. Wagner, você fecha o seu microfone, por favor, senão eu fico olhando toda hora para você achando que você está... Foi? Obrigado, desculpa. Então vamos fazer a revisão aí do neurônio de novo, que eu vi que algumas pessoas ficaram um pouco emocionadas com o neurônio do McCulloch e do Rosenblatt. Bom, a ideia do neurônio McCulloch é bem simples, né? A ideia é fazer um modelo, a ideia é propor um modelo baseado na lógica de funcionamento do neurônio, de uma suposta lógica de funcionamento do neurônio, né? A princípio, é assim mesmo que o neurônio funciona. Hoje em dia há alguns debates se o neurônio é ou não a unidade de informação do cérebro. Esse é um outro debate que precisa de estarmos no bar também, mas em princípio a neurociência ortodoxa e clássica aceita bem que o neurônio é a unidade de informação básica do cérebro. E por unidade de informação tem pelo menos 2 níveis, né? Pelo menos, ou 3 até, mas pelo menos 2 níveis, né? Um eletrofisiológico e um bioquímico, de informação que é processada por neurônios e por redes de neurônios. Há pessoas que defendem, há algumas pesquisas defendendo que o neurônio, ele na verdade não é como uma porta lógica, né? Não é uma unidade de processamento, mas sim já é um processador complexo, né? Já tem vários outros processamentos ali em outro nível de informação e relevante, né? Relevante, porque é óbvio que é composto por DNA e blá, 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 mas se essa informação ela é relevante no processamento do comportamento e emoção e etc., né? Aquilo que é relevante na escala do cérebro. E aí existem alguns debates sobre isso. Inclusive, há pessoas... A Alessandra, né? Acho que a Alessandra que sempre tem essas perguntas estranhas. Então, para motivá-la... Perguntas estranhas, professor. No bom sentido, viu, Alessandra? No bom sentido, porque eu adoro as perguntas estranhas. Mas então, para te motivar, Alessandra, tem gente que inclusive defende... Você vai achar coisas... Se você for procurar, você vai achar coisas a meu respeito, inclusive. Tem gente defendendo efeitos quânticos no cérebro, né? Efeitos que poderiam ser processados ali no microtubulo, tubulina, e, enfim, já estive por aí, mas tem muita gente que defende isso. Eu concordo com isso, hein?
Então, isso... Vou pesquisar a Isso é uma... tubulina aí. Isso é prato para uma outra aula inteira. É controverso porque o pessoal sempre vai shiftar isso para o fantástico, né? Mas é muito legal, hein, essa discussão. Quando vocês forem ter, me chamem, porque eu boto fé nessa possibilidade. Então. Melhor não começar, porque isso vai longe. É uma hipótese, na minha opinião, é uma hipótese que a gente ainda não está preparado para discutir. Olha, então. Talvez você sim, porque você fez doutorado em computador quântico e tenha os conhecimentos, mas é muito interessante isso, cara. Você tem razão, tem que botar a bola no chão, assim, é muito fácil você se perder nesse caminho. É importante botar a bola no chão para ter uma discussão profícua e sistemática, né? É muito fácil se perder, muito fácil. Mas, enfim, tem gente que defende de forma séria e não séria que existam, inclusive, né, o Roger Penrose, já que a gente falou de Stephen Hawking hoje, o Roger Penrose, eu tive a honra, inclusive, de conhecê-lo num congresso que falava algumas coisas sobre isso. Ele ganhou o Prêmio Nobel há 2 anos atrás, né, pelo conjunto da obra, e para quem não faz aí para quem viu lá o filme do Stephen Hawking, tem uma hora que ele aparece, que segundo o filme, eu não sabia disso também, mas segundo o filme, ele foi o cara que deu ideia para a tese do Stephen Hawking, e fez parte da banca do Stephen Hawking. É um senhorzinho já, mas está vivo ainda, né? É um físico matemático super relevante, e ele é um dos defensores dessa ideia. Então, só para vocês saberem que há pessoas, pelo menos com licença poética para defender... no mínimo. Meu ex-orientador, Luiz Pinguelli Rosa, que também faleceu ano retrasado, né? Que também, para quem não conhece, foi um dos maiores físicos aí que o Brasil já teve. E políticos também, né? Esteve envolvido muito em política. Mas ele também era um defensor ferrenho e tinha alguns artigos publicados sobre isso. Alguém pediu para falar? Não, eu ouvi um... Não, foi o Alex colocou aqui uma questão do livro, né, que esse pesquisador tem um livro, eu só mencionei aqui para ele colocar o nome do livro aqui, quem tiver interesse, né? Tá bom. É só um momento aí de desvio da rota. Mas só para dizer que... Assim, licença poética. Serve também assim, para motivar a discussão sobre o que é um modelo, né? O modelo ele pode ter tantas camadas quanto você queira destacar, né? Então, ali no Rosenblatt e o McCulloch primeiro, né? A ideia era justamente destacar esse aspecto lógico do neurônio, que quando você olha só para a biologia, isso não fica tão claro de imediato, né? Hoje em dia as pessoas pensam mais nisso, mas na época, principalmente, não era algo sine qua non, né? Não era tão óbvio, e eles conseguiram fazer esse corte, né? Esse recorte de um aspecto puramente lógico num sistema biológico, né? E trazer, ao fazer isso, eles trouxeram naturalmente essa ideia de processamento de informação, né? Do quanto que o cérebro é um processador de informação. Então, de novo, né, falando sobre recorte, você tem outros modelos também de neurônios. Existe um software chamado de Neuron. Botar aí, software Neuron. Ele, essencialmente, ele é bem amigável num certo limite, mas ele é de apertar botão e etc. Você consegue programar também, mas essencialmente o que ele faz é modelar neurônio. E ele modela o neurônio com um alto grau de fisiologia, né, de informação fisiológica do seu neurônio. E ele traz aí esses aspectos principalmente dessa equação aí, que é do HH, né, do Hodgkin-Huxley, mas de uma forma muito mais sofisticada, né, porque hoje em dia os modelos estão muito longe, esse foi o precursor. Hoje em dia existem modelos que levam em consideração, inclusive, aspectos geométricos do neurônio, né, impedância do axônio, etc. Então, o céu é meio o limite de você fazer até onde vai o seu modelo de neurônio, inclusive também por
informação meio esporádica, existe um projeto chamado de Blue Brain Project. Hoje está sediado lá em Genebra, na Suíça, e a ideia inicial, hoje em dia não é tanto assim, mas no início venderam muito com essa proposta, era de justamente tentar modelar neurônios o mais rigorosamente possível, tanto aspectos, principalmente os aspectos eletrofisiológicos e fisiológicos dos neurônios, com o máximo de rigor possível, para que, e aí ainda, né, um computador gigante, uma sala gigante, para que tentassem fazer vários neurônios com esse nível de detalhe fisiológico máximo e depois botar eles em rede, né, que a ideia, alguns traziam, né, levantavam a hipótese de que se você colocasse neurônios tão acurados fisiológicos, com tanta acurácia fisiológica, ligados, funções nobres cognitivas começariam a aparecer porque elas dependem desse nível de acurácia. É uma discussão interessante, né? Porque coloca em xeque justamente qual é o corte mínimo que a gente precisa fazer numa rede neural artificial, por exemplo. Qual é o nível? Vocês vão ver, hoje eu vou mostrar para vocês um neurônio muito, muito bobinho, é o mais facinho, mas vou mostrar para vocês também vários outros modelos matemáticos de neurônios mais sofisticados. E neurônios lógicos, não é esse neurônio aqui não. Existem funções lógicas de neurônio que justamente tentando sofisticar e dar mais acurácia e especificidade a essa lógica de funcionamento dos neurônios. E aí fica a pergunta, né? Qual é o nível do corte que a gente faz, tal que a gente consiga tirar tudo aquilo que é espúrio e que é redundante no cérebro e consiga destacar aquilo que realmente processa informação de forma ótima. Isso é relevante justamente para criar as melhores redes neurais artificiais, tal que processem de forma ótima também, né, tudo aquilo que a gente quer. Então, para criar aquela rede neural universal, né, que eu já comentei, qual é o paradigma? Tanto de neurônio quanto de rede, né, de conformação de rede topológica. Bom, aqui só para revisar aquilo que a gente já comentou, então, para quem não é das áreas das biológicas, o neurônio, ele essencialmente, pelo menos a membrana do neurônio, né, a carapaça ali do neurônio, ela é um capacitor. Então, o neurônio, ele fica naturalmente carregado, né, devido a um desequilíbrio bioquímico mesmo entre os íons que estão fora e os íons que estão dentro, principalmente sódio e potássio. Tem vários outros, mas esses são os principais que geram tanto tem uma barreira que ela é de difusão mesmo, né, difusiva, no sentido de ter mais concentração fora do que dentro, então fica ali havendo uma barreira, e tem uma barreira que é elétrica mesmo, né, há um campo elétrico ali que também segura quando há. Então, depois de um disparo, inclusive, você tem que recarregar isso, né, você separa de novo para que o neurônio restabeleça esse equilíbrio homeostático, mas com capacitância, né, com desequilíbrio de carga. E para fazer isso tem que ter consumo de energia, e esse é um dos motivos pelo qual a gente come, né? A bomba de sódio e potássio, né? A bomba de sódio e potássio nada mais é do que pump, né? Não no sentido de bomba, pump, porque ela justamente ela recarrega o neurônio jogando os íons para fora, criando novamente essa homeostase, esse equilíbrio aí, né, entre as cargas. Mas, essencialmente, né, dado aí o momento em que há a abertura desses canais, existem canais específicos de sódio, potássio, cloreto, que deixam passar esses íons específicos. No momento que passa esses íons, vai haver, portanto, esse reestabelecimento do equilíbrio, né, porque como o neurônio está desequilibrado, as cargas, né, está um capacitor, então quando há abertura, esses íons atravessam a barreira, há uma travessia física desses íons, e aí gera-se uma diferença de tensão, e é um pico, né, como essa figurinha aí está mostrando. Então, você tem um pico chamado de potencial de ação. Quando isso acontece em uma sequência, você tem o que a gente chama em inglês é chamado de spike train, né? O trem de disparos mesmo, trem de carreata, né? De carreira.
E isso tudo é relevante porque foi justamente olhando para porque esses disparos, eles têm uma característica muito específica, né? Eles são meio tudo ou nada, a amplitude do potencial de ação, ela é constante, exceto sob condições muito específicas. Desculpa. E isso inspirou lá o McCulloch a propor uma lógica aí de funcionamento, né? Já que é tudo ou nada, já que acontece ou não acontece, e é sempre a mesma carinha, né? Em princípio não tem informação na amplitude, e só teria informação na hora do disparo, né? Então você tem uma informação que ela é tudo ou nada, 0 ou 1, aconteceu ou não aconteceu, verdadeiro ou falso, né? Bem binária no sentido do que a gente quer resgatar aqui como lógica de funcionamento de um computador. E aí, só explicando também, aí, trazendo novamente, né, como é que acontece esse disparo, ele acontece justamente de uma soma de diferentes estímulos externos providos, né, gerados por outros neurônios que estão ali conectados nesse neurônio principal aqui em destaque. Né? Então, a gente tem esse neurônio bege aqui, ele está conectado, ele recebe inputs de outros neurônios, então esse cabo verde aqui, esse cabo azul, preto e vermelho, são axônios de outros neurônios, de maneira bem simplificada, que se conectam ali na árvore dendrital desse neurônio bege, e essa conexão forma ali uma sinapse, portanto, né, que é uma liberação de vesículas. Devia ter trazido aqui até uma liberação de vesículas, né? Já devem ter visto aí aquela cápsulazinha que literalmente, inclusive, anda sobre os microtúbulos, né? A gente falou aqui de microtúbulo. Anda ali, os microtúbulos são citoesqueleto, né? O esqueleto da célula, formado ali por um emaranhado de proteínas, e tem ali as vesículas, elas são conectadas, né? Estão agarradas ali por outras proteínas, e essas proteínas são dinâmicas, né? Então elas abrem e fecham e vão ali andando, literalmente andando ali ao longo do microtúbulo até chegar no final do axônio e liberar os neurotransmissores. E esses neurotransmissores, uma vez liberados na fenda sináptica, geram, portanto, tem ali, né, os receptores ali nos dendritos, né, que ficam ali esperando os neurotransmissores chegarem, né, no modelo chave-fechadura clássico. E aí, no momento em que eles grudam ali, eles também geram um desequilíbrio no potencial elétrico da célula, da membrana ali. Um desequilíbrio muito menor do que é no potencial de ação, porque não há esse influxo de íons, né? É só a carga do neurotransmissor que chega até ali e desequilibra, mas gera pequenas flutuações ali na tensão do dendrito. E a soma disso tudo, eu comentei com vocês, né, que é essencialmente o que a gente conhece como LFP, né, Local Field Potential, e que a gente consegue ter acesso, por exemplo, com EEG, né? Se você coloca aí os eletrodos no escalpo das pessoas, o mesmo animal, você consegue ter acesso a esse sinal, né? Esse padrão mais global do cérebro. Não é específico de neurônios, mas de regiões, né? Onde você consegue ver padrões de sincronias, né? Então, se esses disparos aqui do verde, do azul, do preto e do vermelho chegam ao mesmo tempo, aspas, no mesmo tempo, né, mas uma sincronia, uma coerência alta, a chance de você gerar um potencial de ação, ela fica maior, né, porque eles estão chegando em sincronia. Se um chega, 2 dias depois chega o outro, 3 dias depois chega o outro, até que chega o 2 dias atrás, já arrefeceu ali o potencial, já não tem mais nada para somar. Então, quanto mais síncrono chegam as informações, mais rápido, né, melhor vai ser esse processamento de informação, porque justamente vai haver uma soma desses inputs que estão chegando aqui no neurônio. Isso tudo é relevante para a gente, porque foi exatamente isso que o McCulloch pensou, depois o Rosenblatt também, como entradas, então, de um neurônio. Né? Então, você tem aqui essas 3 setas aqui, X1, X2, X3, são justamente um modelo, uma representação do que seriam as entradas, os inputs de outros neurônios nesse soma aqui, né? Nesse neurônio bege aqui. Esse neurônio bege tem aqui um corpo celular, e ali chamado soma, inclusive, né? O núcleo, onde literalmente acontece uma soma mesmo desses inputs.
E aqui também a gente vai converter isso em soma. A gente vai converter literalmente também numa soma, tá aqui embaixo. Desculpa. Se essa soma ultrapassa um determinado limiar, dispara. Se essa soma não ultrapassar um determinado limiar, não dispara. E esse limiar, nesse caso aqui, é uma tensão mesmo, né? Os canais são sensíveis à tensão, à frequência, mas à tensão principalmente, aqui nesse trigger zone ali, né, no Hillock, onde acontece, portanto, aí o potencial de ação, né? Então, no modelo aqui proposto pelo McCulloch, a gente pode pensar exatamente assim. Então, a gente tem, nesse caso aqui, a gente tem 3 inputs. Isso não precisa ser assim, tá? Inclusive, também vai ser um dos exercícios para vocês proporem. Vocês vão ver que no neurônio que eu fiz aqui, eu consegui reduzir a duas entradas. Comecei com 3, depois eu consegui reduzir para 2. Para o end. Para o OR, eu só comecei, mas não terminei. Vai ser exercício para vocês também. Mas vocês vão ver, assim, a ideia, uma das tarefas vai ser justamente brincar com isso, a quantidade de entradas que você tem ali para representar a sua porta lógica. É claro que a porta lógica ela só entra com 2, né, a porta lógica clássica, mas vocês vão ver que há maneiras de você brincar com isso, né? Você pode colocar uma entrada fixa, por exemplo, como se fosse um marca-passo ali no fisiológico, né? Os neurônios, no cérebro é cheio desses núcleos celulares que ficam lá o tempo todo disparando uma determinada frequência para justamente modular certos padrões, né? Quando os padrões chegam, eles serem retroalimentados ali por esses marca-passos. Tálamo, então tem um clássico lá. Aqui está o algoritmo, ó, de como a gente implementar. Então está em inglês, né? E é isso, é esse aqui. Vocês vão ver que não vai fugir muito o que eu fiz lá, não vai fugir muito. Está um pouquinho diferente, mas a essência está ali. E um algoritmo, o ruim do algoritmo é que ele apesar dele ter essa especificidade, né, dos ifs, dos fors, ele ainda assim é geral demais. Vocês vão ver que na hora de você passar um algoritmo para uma linguagem específica de programação, seja ela qual for, mesmo o Portugal, sempre tem mais detalhes que a gente precisa trazer, do que o algoritmo nos informa. Então, o algoritmo, ele traz a lógica básica, né? Ele converte esse diagrama aqui, isso é um desenho, né? E a matemática que está ali, ele transforma isso numa linguagem mais próxima do que a linguagem do computador de mais alto nível, né? Mas, ou seja, a gente não está aqui programando em portas lógicas, mas a gente está fazendo um procedimento bem sistemático, né? E nesse caso procedural mesmo, no sentido de ser um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Que é assim, em essência, que o computador funciona. Convertendo, então, também o que a gente já conversou, né? Essa soma é uma soma ponderada, né? Que significa que as entradas, elas possuem pesos ou graus de importância. Algumas entradas são mais importantes do que outras, e essa importância a gente pode traduzir como os pesos sinápticos mesmo, né? O quanto um neurônio está mais conectado com o outro, né? Logo, ele vai ter mais relevância aquele neurônio. Uma conexão que acabou de ser feita, acabou de ser criada, ela tem pouco peso ainda, ela pode ser, inclusive, perdida. Então, já vou mostrar, né? Acho que é o próximo slide. Não. Mas tá lá. O princípio de Hebb, né? De Donald Hebb, em 1949, ele propõe dos princípios aí mais básicos da neurociência, que é como é que os neurônios se conectam, como é que eles ficam conectados, né? Em essência, neurônio que não está conectado morre, né? Se você não use como é que use or lose it, né? Se você não usar, vai perder. E aqui é a essência do princípio do Hebb, né? Então, quando uma célula estimula a outra e essa outra responde, esse vínculo de estímulo e resposta reforça essa sinapse fica mais forte. Mais forte significa ter mais receptores, por exemplo, né? Uma forma de expressão, né? De como a força da sinapse pode ser interpretada é justamente da quantidade de receptores
nos dendritos ali, por exemplo, recebendo os neurotransmissores de um determinado axônio. Enfim. Aqui também está a qualidade não no sentido ótimo, bom ou pior, mas no sentido bom ou pior, mas no sentido de tipo, né? Aqui está o tipo da sinapse, também está representado aqui, se é inibitório ou excitatório. E aqui, nesse caso, a gente pode representar esse excitatório inibitório como um sinal negativo e positivo mesmo. Então, existem neurotransmissores que vão inibir, né, são classicamente inibidores, né, ou inibitórios, de todo o processamento neural e cerebral, mas aqui ele é convertido literalmente como uma inibição dessa soma. Então, o peso que ele dá para essa soma vai ser justamente para, né, inibir essa ação do potencial de ação, de disparo, né, do potencial de ação. Então, o neurônio do McCulloch, ele essencialmente é essa soma aqui, ó, X1, W1, X2, W2, X3, W3, X4, W4, blá, blá, blá. Se for maior que θ, θ é um limiar qualquer, um valor qualquer que está associado ao limiar de disparo ali do trigger zone ali, né, do Hillock. Aqui na prática do neurônio artificial, em princípio, qualquer valor real, qualquer número real, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 0,1, vai depender muito ali de qual é o tipo de input que você tem, né? Se é um input binário, se é um input real, varia um pouco em função disso, mas em tese não há um marcador assim ótimo de qual deve ser o θ. Ele deve ser um θ ótimo, tal que maximize essa relação de 0 e 1, né? Dispara ou não dispara. Ok? A saída do neurônio aqui do McCulloch também ela é binária, mas não precisa ser também, pode ser uma saída real também, né? Números reais quaisquer. Então as entradas podem ser reais, as saídas podem ser reais. Nesse caso aqui particular, se não me engano, eles propuseram entradas reais e saídas binárias, mas em princípio pode ser qualquer, não há nenhum rigor sobre isso. Dúvidas? Me lembro que tinha assustado um pouco essa relação aqui. Se não tem dúvida, a gente vai para uma coisa um pouco mais sofisticada. Alessandra, tem dúvidas estranhas, Alessandra? Professor, acho que sim, quando eu fui tentar programar, eu consegui entender um pouco. Eu acho que eu tive alguma dificuldade de entender o que esse algoritmo do neurônio considera como uma entrada válida ou não. Em que sentido? Tipo, eu tentei colocar no banco de dados do Titanic e algumas coisas deram certo e outras não. Tipo, o sexo não entrava, não consegui colocar como 0 e 1. Acho que é mais prática de programação mesmo. Mas não conseguiu, ou ele não processou aquilo que você queria que saísse? Ele não processou exatamente o que eu queria, mas ele processou alguma coisa. Por isso eu até falei, ele falou assim, aí saiu alguma coisa aqui. Não, então é esperança. Não, mas é assim mesmo, né? Eu vou mostrar para vocês também, assim, uns probleminhas também que eu tive e que no meu neurônio, por exemplo, é super limitado. Então, dependendo como eu entro ali, ele dá uma travada, assim. Tá meio previsto isso, porque do jeito que eu fiz, não tem ali critério de parada, então está super limitado. Então, dependendo do que eu entre, ele simplesmente trava, assim, não faz, não responde. Enfim, e tá meio assim, ele tá meio empírico, né? Eu tenho que ficar testando toda hora. Eu até selecionei já ali os pesos corretos para não perder muito tempo. Mas eu demorei um pouquinho para ficar, porque eu tive que fazer isso meio empiricamente, né? Eu fiquei testando várias vezes até dar a resposta ali mais ou menos que eu queria. Mas há várias formas de otimizar isso, né? Você botar a coisa mais automática. Esse critério aqui também que eu estou passando para vocês, que já vou falar, está no próximo slide, ele é um critério muito ruim, assim, ele é muito ruim.
ele não converge sempre, tem muitos outros critérios melhores que ele. Ele dá um apontamento assim, daquilo que a gente busca num código de correção, de aprendizagem, vai. Mas ele é ruim, ele é ruim. Ele não converge sempre e dá umas travadas assim bem grandes. Hoje tem vários outros códigos para fazer aprendizagem muito melhores que esse. Mas ele traz uma essência e ele funciona no seu limite, ele funciona. Professor, outra dúvida que eu fiquei é exatamente nesse conceito de peso. Como é que eu colocaria na prática? Exemplo, quando eu tentei colocar no algoritmo do Titanic, eu fiquei pensando, tá, mas como é que eu vou definir o peso de cada variável para entrar aqui nessa fórmula? Tipo, que peso eu vou dar para o sexo, que peso eu vou dar para a idade, ou a classe que a pessoa estava. Então, isso ficou um pouco mais nebuloso na minha montagem. Mas isso é nebuloso mesmo. É um problema em si, assim. Também tem várias técnicas para se tentar otimizar isso, mas, assim, a rigor não tem, não. A otimização, ela está na aprendizagem, principalmente no nosso nível aqui, né? A ideia é você começar com pesos aleatórios, então você distribui os pesos de forma aleatória mesmo, né? Pseudo-aleatória ali no computador, para não entrar em contradição. Então, você distribui ali alguns pesos de forma, né, aleatória. E aí avalia se a resposta dele vai ser aquilo que você quer. Se não for, corrige os pesos. Corrige como? Essa pergunta de $1 milhão para mim. De $1 milhão, então. E para os demais, corrige como? Como é que eu corrijo os pesos tais que eu tenha um mínimo de garantia, eu tenha um mínimo de garantia que os novos pesos vão apontar mais na direção daquilo que eu quero. E perceba, o que eu quero eu quero uma saída, né? Por exemplo, você quer ensinar que toda vez que entrar 0 e 1, você quer que saia 1. Você quer ensinar para ele. Toda vez que entrar 0 e 1, tem que sair 1. Se por acaso sair 0, ou sair, sei lá, 2, 3, 4, você precisa corrigir esses pesos, porque as entradas são fixas, as entradas não tem o que fazer. Mas você tem como mexer nos pesos para gerar a saída que você quer. Então, como é que eu corrijo esses pesos? Essa é a pergunta de $1 milhão que o Rosenblatt fez lá. Alguém quer falar? Eu levantei a mão sem querer aqui, professor. Tá bom. Então, uma proposta bem, não parece, mas é bem boba, e é uma proposta, não é ótima, não é uma proposta ótima, né, no sentido de que sempre converge, que sempre vai dar aquilo que você quer, é fácil achar erro aí, etc. Achar erro não, né, acontecer de não convergir para aquilo que você quer. Essa fala. Essa saída, essa regra, né, essa regra de correção dos pesos, ela propõe fazer justamente um equilíbrio entre esses valores, né, de importância dos pesos para otimizar a saída daquilo que você quer. E aí perceba que, como você quer modificar os pesos para que o neurônio aprenda que 0 e 1 tem que dar 1, você está ensinando a ele, né? Então, por isso essa regra é chamada de regra de aprendizagem. O problema é, vocês vão ver que vai ser muito fácil fazer isso para o neurônio aprender que 0 e 1 dá 1. É muito rápido, assim, muito fácil ele vai aprender isso. O problema é, quando você quiser que ele aprenda que 0 e 1 é 1, e que 1 e 0 também é 1, que 0 e 0 é 0, e que 1 e 1 vai ser 1, por exemplo. Quando você quer ensinar ele 4 coisas e que você quer que os mesmos pesos sejam capazes de dar conta de fazer essa associação para essas quatro entradas. Então ele vai aprender e vai lembrar que 0 e 1 é 1, que 1 e 0 é 1,
que 0 em 0 é 0 e que 1 em 1 é 1. Ele tem que lembrar disso. Então, de forma determinística, inclusive, né? E sem alterar de novo os pesos. Eu vou ter que fazer algumas alterações nesses pesos e encontrar valores específicos, tal que o neurônio, todas as vezes que eu entrar 0 em 0 vai dar 0, 0 em 1 vai dar 1, 1 em 0 vai dar 1, 1 em 1 vai dar 1. Todas as vezes que eu entrar, tem que dizer isso. Então eu tenho que achar os pesos que otimizam esse processo. E essa é a grande dificuldade, né? A gente não sabe nem se... De cara parece impossível, né? Eu falei assim, não, mas não dá para fazer eu encontrar 3 pesos, 3 valores, ou 2 valores, que foi o que eu encontrei ali, 2 valores só, que ele vai se lembrar dessas 4 possibilidades diferentes e vai me dar as respostas associadas corretas. Mas a mágica é que sim, que ele lembra. É possível você encontrar pesos que sejam ótimos e que façam ele se lembrar disso. É sempre possível? Essa é uma pergunta para vocês. Explico a minha pergunta. Para qualquer número de entradas e para quaisquer entradas, porque aqui eu estou falando de 4, né? E são bem simples. 0 e 0 é 0, 0 e 1 é 1, 1 e 0 é 1, e 1 e 1 é 1, por exemplo. Então, seria a porta OU aí, por exemplo. Né? A porta E, que é o que eu implementei, seria 0 e 0 é 0, 0 e 1 é 0, 1 e 0 é 0 e 1 e 1 é 1. Então ele tem que se lembrar que essas 4 combinações têm que gerar essas 4 saídas. Sempre. Ok, já vou dar um spoiler que sim, é possível, né? A gente encontra isso. Agora, minha pergunta é sempre possível para quaisquer 4 entradas, para quaisquer 4 combinações, ou para quaisquer número de entradas e combinações possíveis? Joguei no vento aí, vamos ver se alguém pega. Todo mundo abaixando. Vou ter que chamar... Não sei, assim, o meu palpite seria que teria que ter mais de um neurônio para fazer isso. Opa, explique mais. Quando eu estava estudando, ele tinha, tipo, camadas. Aí você ia colocando outras camadas e isso ia tornando a rede neural. Então, acho que é possível, mas não com uma camada de neurônio só. Deixa eu ouvir outra pessoa. Será que tem alguém? Alô? Alex, quer falar não, Alex? Acho que eu saí, não? Quero não. Breno. Ninguém mais quer falar? Juro. Isso é um ponto bem interessante. Eu acho que se a gente saca, né, esse problema, né, esse divisor aí, esse imbróglio. Diga, quem levantou? Fala aí. Eu aqui, o Diego. Diga, Diego. Fala aí. Além do número de camadas que aumenta a complexidade, você tem que mudar como o neurônio vê as coisas, né? No caso aí, uma questão linear. Tem vários tipos de ativações de como ele pode interpretar, né, as situações. Ótimo. Tá, já que tá todo mundo tímido, vamos ficar com as 2 respostas, então. Exatamente, né? Exatamente isso aí que vocês trouxeram. Quer dizer, a gente tem um limitante aqui, como o Diego diz, primeiro, do modelo do neurônio, né? O modelo do neurônio. Nosso modelo aqui, por enquanto, é esse, né? Não dá para elucubrar muito. Mas, como ele disse, já vou mostrar para vocês, existem outros modelos matemáticos de neurônio. Aqui a gente tem uma função linear aí, se maior que θ1, a gente chama de função sinal, inclusive, né? Mas é uma função ali, né, tá baseada na reta. Essa soma ponderada aí é uma reta. Então, é um modelo muito simples, muito simplista, muito simples, e que ele, por ser simples, ele também é muito limitado.
Então, ele tem limitações intrínsecas, né, próprias do modelo matemático que modela, que descreve o neurônio em si. A outra, talvez até mais fundamental, que é o que a Alessandra trouxe, né? Quer dizer, o número de neurônios importa. O número de neurônios e o arranjo de neurônios. Eu vou mostrar para vocês aqui que tem várias formas de você arranjar os neurônios, no sentido de criar redes mesmo, né? Como é que se cria redes? É razoável isso, né? O cérebro é cheio de configurações completamente diferentes, né? O tálamo é diferente do hipocampo, que é diferente do córtex, quer dizer, os arranjos importam, a forma como você conecta os neurônios importa para o tipo de processamento de informação. E o número de neurônios importa. Hoje, é um grande problema isso, porque também não é só mais melhor, você tem, e é um problema isso, assim, quantos neurônios? Não sei. E a gente hoje está vivendo aí a era do deep learning, né? Deep learning são essencialmente redes neurais com muitos neurônios. E o que tem mostrado é que parece que sim, muitos neurônios importam, mas não é só quantidade. Existe o arranjo e muitas vezes, você consegue fazer a mesma coisa com um número menor. E aí pode ser interessante para justamente otimizar o processamento de informação que você tem lá no seu computador, né? Então, a gente não sabe, assim, se é só aumentar, se realmente só aumentar vai, em alguns limiares, né, vai ter esses saltos qualitativos, ou se existem formas de conectar e de criar essas configurações que são importantes. Qual é o melhor neurônio matemático, né, a melhor função matemática, a gente chama de função de ativação. Qual é a melhor função de ativação para cada modelo? Tudo isso, assim, é uma coisa em si, né, um campo em si de investigação que o pessoal aí das IAs, e principalmente de Deep Learning, se dedicam a trabalhar. Então, depende muito do tipo de problema que você está resolvendo, né? Hoje em dia, a gente ainda está muito nos problemas específicos. Essas generativas também funcionam com Deep Learning, até onde eu sei, e até onde eu vi, dos papers que eu li. Essas GPT, pelo menos, começou assim, tem lá uma Deep Learning, tem outras arquiteturas, hibridizações também, mas em essência tem lá uma Deep Learning, e parece ser uma direção lógica e razoável e funcional e efetiva, mas a gente não sabe ainda, né? Pode ser que de repente você consiga uma configuração, uma geometria, uma topologia ali de arranjo de neurônio que seja super eficiente, que não precise nem de tantos neurônios assim, né? O cérebro também é um pouco assim, né? A gente tem várias otimizações. Você pega o cérebro do golfinho, bom, a gente não sabe o quanto o golfinho é esperto, mas a gente sabe que ele é muito esperto, mas o cérebro dele, se você olha, tem muito mais dobras, né? Ele é muito mais, aparentemente, mais complexo, mas, em princípio, a linguagem, pelo menos, não tem igual a nossa, né? E por aí vai. Tamanho também, né, do elefante, etc. Então, essa é uma questão quando você vai programar IA e principalmente redes neurais, que você vai ter que lidar. A primeira vez que eu trabalhei com redes neurais, eu me lembro que isso foi assim um problema que era, ainda mais assim, na época também eu estava aprendendo a programar também, e eu já estava lidando com isso, aprendi a programar e fui logo mexer com redes neurais. E esse era um problema assim muito chato assim de resolver, porque eu ficava nessa de ficar testando várias camadas, vários neurônios, e é infindável, assim, quando você vê, você está lá perdido nesse mundo e esquece até do seu próprio problema, né? Porque você fica querendo otimizar, fica querendo encontrar o melhor modelo. Tudo bem? Alessandra, você queria falar, eu saí falando. Professor, eu tenho uma dúvida em relação a essa questão das entradas, né? A gente falou muito sobre as combinações de 0 e 1. Uhum. Se eu quiser colocar mais combinações, tipo 1 e 3, aí no caso eu estou falando já de outras camadas, eu precisaria de outra camada para processar isso?
Não necessariamente, você pode ter suas entradas números reais também, você não precisa de se ater aqui aos números binários, não. Você pode entrar com qualquer valor real ali, ele vai processar a sua informação. Nesse caso aqui particular, a saída vai ser binária, né? Nesse caso. Mas até tem também modelos que você também tem saídas reais também. A maioria hoje em dia. Então, sim, não há esse limite, não. Eu estou aqui me limitando no binário, primeiro porque é mais fácil, né, pensar em só dois tipos de entrada, e segundo porque eu quero justamente modelar lá as portas lógicas, né, para mostrar também que ele tem esse caráter funcional mesmo, né, de lógico, de processar a informação. Porque se você consegue mostrar que um neurônio vira uma porta lógica, não há nenhuma dúvida de que vários neurônios vai processar a informação como um computador, né? No mínimo ele vai conseguir. Se você consegue transformá-lo em que ele vire, né, que ele interprete a entrada 0,1, não há nenhuma dúvida que uma rede neural vai processar a informação. No mínimo, vai processar informação como uma máquina de Turing e vai processar informação como qualquer computador. A pergunta é o que mais é capaz de fazer, de que forma é capaz de fazer, né? Quais são os graus de liberdade que a gente tem, etc. Pessoal, pode me interromper, viu? Porque eu não consigo ver vocês direito. Na verdade, você está falando que essa rede neural ela pode trabalhar com grandezas analógicas e digitais? Você pode pensar assim, pode pensar assim. Porque, claro, no computador tudo vai ser digital, né? Mas é uma forma de pensar, né? Se a gente pensar... No analógico você pode entrar com uma tensão e converter. No caso do computador, ele entra com às vezes coisa analógica, aí ele converte em digital, porque ele só opera internamente como digital, né? Então, se você tem a entrada aí que você falou que pode ser 0, 3, 4, você pode considerar isso uma variável analógica. Exato. Que vai, nesse caso, transformar em uma saída digital. Isso, uma pseudo-analógica, né? Mas sim, a gente pode pensar desse jeito, né? Os números reais representando aí uma entrada analógica. E aí vale os dois, vale tanto uma saída binária, digital, portanto, ou uma saída analógica também. Ele pode ali te cuspir um valor entre 0 e 1 qualquer, né? Você pode ter um peso ali. A saída, ao invés de você... Se você, por exemplo, tira esse maior que teta e bota só a saída... que aí não vai ficar muito bom, né? Vai ficar muito grosseiro. Mas tem maneiras... Por exemplo, eu vou mostrar uma função para vocês que é chamada de sigmoide. A sigmoide, ela meio que faz uma suavização ali entre 0 e 1. Ela não te dá o valor exatamente digital, mas ela pode te dar ali uma probabilidade, por exemplo, entre 0 e 1. Então, é um digital com peso, né? Por exemplo. Mas é importante que você tenha alguma função que processe essa soma, porque senão fica muito cru, né? Se você cuspir de cara só essa soma aí, você pode nunca convergir para o valor que você quer. Então, é importante você ter uma função de ativação, né? Essa função que pese. Nesse caso, aí é uma função sinal, né? Si maior que teta 1, ela é muito grosseira, né? Ela é uma função degrau. Ela faz um corte muito grosseiro. Mas esse corte pode ser mais suavizado, né? Ele pode ser uma coisa intermediária ali, que te dê um índice, né? E aí sim, um índice meio analógico, né? Um índice analógico entre 0 e 1 ali, tem infinitos valores, e aí você pode ter uma resposta assim, né? Mais suavizada. Professor, falando em analógico, já tem gente pesquisando o retorno dos computadores para a forma analógica, né? E só a transmissão de dados de forma digital. Porque talvez talvez não, né? Assim, certamente a gente tem muita perda, a gente tem muita é difícil jogar essa assim, mas certamente a gente tem alguma perda quando a gente transforma as coisas em digital. Meu doutorado foi lá no LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, em Petrópolis. E esse instituto, ele é dedicado essencialmente a fazer modelos computacionais. Bom, tem vários, mas
um grande grupo lá, eles fazem modelagem de fluido de maneira geral. Aí tem gente que estuda sangue, iogurte, e esses fluidos são... Sangue, por exemplo, ele tem propriedades muito estranhas, né? Então, sem entender como é que é o escoamento de sangue numa artéria, numa veia, é bastante relevante, porque às vezes só a bifurcação ali na artéria já pode gerar placa, porque ele tem um comportamento muito estranho. Então tem gente que se dedica a isso. Só que fluido, ele é um troço contínuo, né? Ele é uma coisa que é difícil você digitalizar, é difícil você fazer um modelo computacional de um fluido, principalmente esses fluidos, porque você tem que digitalizar esse troço. E tem uma matemática por trás, né? Tem várias técnicas para você tornar esses processos contínuos em digitais. O mundo clássico, né? Toda a física clássica, ela é contínua, né? A gente estuda cálculo lá na graduação porque é uma matemática do contínuo. Então, quando a gente coloca isso no computador, a gente tem várias perdas. E eu me lembro lá com os meus amigos que ficavam estudando isso, tinha umas coisas absurdas, assim, que você nunca pensou. E às vezes um detalhezinho, assim, era uma aproximação pequena que você jamais diria que poderia gerar algum problema e mudava completamente a dinâmica do sistema que eles estavam estudando. Então... A lógica, ele tem bastante... É mais suscetível a ruídos. Isso, né? Diferenças. Porque no digital, você ou é 0 ou é 1, né? E você no analógico, como você tem uma variação contínua no tempo, você está lidando com... Você tem mais suscetibilidade a interferências de vários aspectos que no digital você elimina. Quando existe uma coisa que é na parte digital, que são máquinas de estado, onde você tem várias entradas, né? Uhum. Tem máquinas de café, essas cafés que você aperta o botão com leite, sem leite, chá, açúcar, mais açúcar, menos açúcar. Então você tem várias combinações de entradas que, de acordo com essas combinações, te dão saídas. Uhum. E você pode fazer isso com porta lógica, né? Então você joga monta um mapa, que é o mapa de Carnot, e você faz a associação do que é entrada e o que é saída, e essas combinações e o que vai gerar na saída, né? Então você consegue fazer uma porta, não só com uma porta como você falou, né? Você tem várias portas associadas que vão gerar uma máquina que vai ter várias variáveis de entradas com a saída que você quer lá, correspondente. Então, essas máquinas, elas são mais fáceis, né, porque ela não aprende mais nada, né, ela tá já fixa, já está dado o algoritmo. Exatamente. Né, e aí, você tem lá um menu de opções, então ela já está esperando lá aquele menu de opções, né, mas o legal aqui vai ser justamente a gente poder ensinar ela coisas novas, né, a gente ensinar a rede coisas novas. E o que é mais interessante é que é baseado numa premissa muito simples, né? Primeiro, de imitação do funcionamento do neurônio. E segundo, até a matemática também é bem simples, né? Só com pesos, com soma de pesos, e aí uma função que dê essa suavização, né, da saída. Você vai ensinar essa rede neural através da variação desses pesos. É mais ou menos assim que ele vai aprender. Então, hoje você atribui um peso 2, 1, sei lá, um peso qualquer, vai ter uma saída. E ele percebe que ele tem que alterar esse peso para poder dar resultados na saída. É isso? Exatamente isso. Matou já pode ir embora. Né? É exatamente isso, né? Só que assim, o que vai ficar mais legal, e que isso vai ficar para casa, é quando a gente começar a colocar mais neurônios, né? Então, a entrada de um vai ser a saída do outro. E aí as possibilidades começam a ficar muito mais interessantes, né? Porque aí você não vai ter só um neurônio aprendendo. Você vai ter... Bom, isso em si já é interessante, né? Pensar que um neurônio já está aprendendo, uma determinada função, né? Isso já é per si interessante. E essa aprendizagem é por estatística? Nesse caso aqui, não vai ter estatística, não. Depois, quando a gente voltar, espero que seja rápido, a gente vai ver aprendizados estatísticos.
que pode ser incorporado na rede neural, mas na rede neural nem é estatístico, não. Como é que ele vai atribuir esse peso, essa importância do peso para aprendizado? Como é que ele vai perceber que ele tem que aumentar um peso para mudar a saída? Como que é essa... Tem essa comparação aqui, né? Ó. Você tem uma comparação aqui, ó, tá vendo? Que aqui já na regra já está dito, ó, a saída do que eu quero menos a saída do que aconteceu. Então aqui tem uma comparação e eu vou sempre dizer a ele aquilo que eu quero. Né? Eu informo a ele. Ele vai se aproximando cada vez mais do resultado. Exatamente. Ele vai fazendo ajustes e testes até chegar naquele resultado que você quer. Exatamente, perfeito. Exatamente isso. E é claro... Essa tentativa, não é, essa aprendizada não é por tentativas, né? Ele não vai ficar variando e testando até chegar ao valor. Não, tem uma regra... Essa comparação aqui, ela insere uma convergência, né? Ela garante uma certa convergência na direção do erro, né? Que é exatamente isso. Por isso que eu disse que essa aqui está longe de ser a melhor. Hoje em dia tem várias correções que são muito melhores que essa, porque perceberam que às vezes você cai em aquilo que a gente chama de poço de erro, né? Ele não consegue sair, ele fica ali agarrado e não consegue convergir. Então, hoje em dia tem várias técnicas muito mais sofisticadas de aprendizagem, mas são todas muito inspiradas nisso aí, é tudo um pouco modificação disso, porque essa daí, ela traz justamente, ó, se vocês observarem essa regra de aprendizagem, o peso novo, ele é igual ao peso antigo, aquilo que tinha como peso antigo, mais a diferença daquilo que você queria pelo que você saiu. Isso aqui é a parte mais importante, né? Aqui que está o erro. O erro está aqui. Se for igual, isso é zero, e, portanto, o peso antigo é igual ao o peso novo é igual ao peso antigo. Né? Agora, se é diferente e o quão diferente por isso também aqui, se as saídas são reais, isso aqui fica até mais interessante, né? Porque aí você tem um valor do erro, um valor real, né? E que precisa ser otimizado, inclusive. Então, você tem várias técnicas que apontam justamente na minimização desse erro, né? Tem técnicas estatísticas e matemáticas que a gente conhece que ajudam a minimizar esse erro e garantem mais essa convergência. Essa daqui, repetindo, está longe de ser a melhor, mas ela aponta essa direção, né? Essa essência de que essa correção do peso tem que ser proporcional à minimização desse erro, a diferença daquilo que você quer em relação àquilo que aconteceu. É interessante você ter redes duplicadas para você evitar falhas. Você tem uma redundância de... Uma redundância, né? Sim, o cérebro, inclusive, faz isso, né? É claro que, assim, quando você tem redes muito grandes, já está ali inerente essas redundâncias, sabe? Quando você tem poucos neurônios, pode ser que esse tipo de estratégia pode ser interessante. Agora, redes muito grandes, a gente observa que é aquilo também que eu comentei, né? Redes neurais, um dos grandes problemas é o que se chama hoje de black box, né? Você não sabe exatamente como é que ela... Qual o grau de... Quando você tem 2 neurônios, você consegue acompanhar e ver como é que ela está dosando. Essa aprendizagem, ela está indo na convergência da minimização do erro, mas você não sabe exatamente como é que está sendo dosado ao longo das redes. Tem uma certa magia. Tem uma certa... Aí é que tá. Então você pode ter 2 redes neurônios iguais, exatamente idênticas, e você alimentar ela da mesma forma e ela usar caminhos diferentes para resolver o mesmo problema. Pode. Em princípio pode. Em princípio pode. Então quer dizer que não é que nem o sistema lógico que 0 e 1 vai dar uma porta E, vai dar 1, 0. Você não tem uma única solução. A solução aqui são os pesos. Então, você pode ter, principalmente se as redes forem muito grandes, você pode ter um conjunto de pesos, de valores de Ws, que vão gerar a saída que você quer, mas você pode ter um outro conjunto de Ws que também vão gerar a saída que você quer. Para redes muito complexas, se você tiver uma rede muito grande e problemas muito simples, como, por exemplo, esse problema binário, isso pode acontecer com muita frequência, né?
Porque as soluções começam a ser várias, né? Se você olha para o espaço dos seus pesos, você vê que tem várias soluções que são ótimas ou que resolvem o seu problema. Essas caixinhas pretas, né? Que você vai chegar num ponto que você não sabe como ele está aprendendo mais. Você perde o controle. Porque uma rede grande você não vai ter mais o controle dos pesos. Uma rede assim você consegue avaliar. Uma rede muito grande você não vai conseguir. Isso não pode gerar um erro muito grande, porque você não sabe o que ele está considerando mais importante. De repente, o que ele está considerando mais importante, o peso que ele deu a alguma variável, não dá o mesmo resultado porque ele desconsiderou variáveis que seriam mais importantes? Olha, o meu conhecimento não vai até aí. Eu vou te dizer que, assim, uma coisa que eu sei existem pessoas que se dedicam a isso, né, a trabalhar justamente estudando como é que é essa otimização de pesos, inclusive para tentar responder perguntas parecidas com essa sua. O quanto que isso influencia, né, o quanto que diferentes soluções podem influenciar numa resposta desejada. A outra resposta que eu posso te dar é pragmática. Assim, em geral, as pessoas, quando vão usar, os usuários, né, de redes neurais, como eu sou muito mais usuário do que desenvolvedor, eles querem muito mais saber se está funcionando ou não. Então, ele sabe o que ele precisa. Então, se ele treina a sua rede com uma boa base de dados, você consegue avaliar se aquela aprendizagem ela foi boa ou não. A gente consegue fazer isso a gente tem grupo, eu vou falar depois disso, né, mas a gente pode dividir a forma de você ensinar ela, você precisa de uma boa base de dados, e aí você vai dividir em conjunto de treino e conjunto de teste. O conjunto de treino vai justamente ensinar ela, e depois o conjunto de teste é uma base que você sabe o que é, mas ela não sabe, ela nunca viu. Então você vai testar, você vai ver se ela realmente se ela aprendeu direitinho, se ela vai classificar aquilo como deveria ser classificado. Para dar uma certa confiabilidade no sistema. Exatamente. Quanto maior for essa base de teste ou base de dados, você vai ter mais segurança ou não na sua rede. Exatamente. Aí você consegue avaliar o que a gente chama de falso positivo, falso negativo. Existe uma curva chamada de curva ROC, que ela avalia sensibilidade versus especificidade, e que todo mundo se baseia nela. Assim. Então, qualquer machine learning, você mostra lá a curva ROC para você falar, olha, tá vendo? Ela aprendeu direitinho aquilo que ela foi treinada a fazer. Então, ela tem um número de falsos positivos e falsos negativos baixo e verdadeiros positivos e falsos negativos altos, né? Porque não consegue identificar aquilo que não é e identificar aquilo que é. E uma rede neural pode ensinar outra rede neural? Pode. Vai tudo depender de como é que você organiza. Tem alguns memes aí agora brincando, inclusive, né? Coloca 2 Alexas para conversar e, né, você fica... Enfim, hoje em dia, então, né, tem chat GPT, você coloca chat GPT para conversar com chat GPT, e aí fica bem visível essa pergunta, a resposta a essa pergunta, né? Mas até de forma mais simples, você pode, é só a forma como você vai programar, né? Você tem que programar para que, né, uma saiba que aquilo que está saindo de uma é aquilo que deve ser aprendido. No princípio, eu não vejo nenhum problema. Diga, Diego. Opa, só para contribuir com o Luiz, Luiz, normalmente ali o peso das variáveis, ele dá mais importância ou não, é prévio ao modelo que você vai fazer. Aí sim você usa bastante estatística, né, para entender o que é mais relevante ou não. São colineares ali entre elas, né, porque você pode mudar ali na base de dados. A questão depois que falou sobre ter uma segunda rede neural ali, ou alguma coisa mais, ou questão de parâmetro de aprendizado, existe hoje suportes a redes neurais, né, assim como qualquer outro tipo de modelo de aprendizagem de máquina, onde sim, você passa diversos parâmetros ali e aleatoriamente ele vai testando assim, automaticamente até encontrar o melhor resultado dentro daqueles parâmetros que você passou, não todos possíveis. Então, assim, existe esse aperto de parafuso aí, milimétrico ali, para você achar esses caminhos. E só contribuindo um pouco mais aí com a questão de se uma pode ensinar outra, eu não cheguei a esse ponto, mas teve trabalhos que eu tive que fazer que
eu tive que usar modelos diferentes, né, para tentar resolver o mesmo problema. Cada um tinha uma visão sobre o problema, né? E no final das contas eu acabava utilizando 2, 3 modelos para soltar um resultado, e com base no resultado eu utilizava outros modelos, né? O resultado é como se você tivesse um quórum aí de pessoas, né, dando a opinião delas, né, diferentes, e no final das contas você fazer um julgamento ali com um outro algoritmo, pode ser uma rede neural, entre outros. Essas hibridizações, no final você colocar a gente chama de uma tomada de decisão, né? Isso hoje em dia está cada vez mais comum, né? Então você cria essas hibridizações, né? Seja com classificadores diferentes, ou seja você pode até usar o mesmo classificador, mas com blocos diferentes, né? Você pega características, sei lá, né, diferentes do mesmo banco de dados, e aí você converge depois, você alimenta a saída de todos esses blocos, né, de cada classificação, você alimenta um outro classificador que pode ser igual ou diferente, e ainda depois você pode ainda ter um critério de tomada de decisão ainda otimizado. Isso cada vez, né, essas hibridizações são cada vez mais usadas, e principalmente para resolver problemas, né, porque você não quer arriscar, né, você quer que resolva o seu problema, e aí se você tem um monte de técnicas disponíveis, não tem por que não fazer se vai melhorar o seu problema. O limite é sempre computacional e temporal, né, se você quer coisa rápida e com otimização de recurso, né, do que você usa. Então, claro que também você não vai também usar um troço gigante só porque é legal. Você quer resolver o seu problema. E às vezes... Mas também tem a questão da complexidade do problema, né? Por exemplo, você vai se dar com a questão de saúde, você não pode depositar toda a sua confiança em um único modelo, né? É enviesado, né? Uhum. Vê o problema daquela forma. Então, assim, se eu tiver um quórum de julgamento ali, de algoritmos, fala assim, 70%, 80% deles deu que é positivo. Vai. É verdade. Quer dizer, isso também levanta a outra questão daquilo que a gente já discutiu, né? Quer dizer, a gente está falando aqui dos limites intrínsecos ao modelo, mas mais tarde a gente vai precisar falar também das limitações dos bancos de dados, né? Então, no banco de dados tem desde número, qualidade, quantidade de amostras, qualidade das amostras, qualidade no sentido daquilo que diversidade, né? Quanto mais diverso ali você tiver sobre o seu banco de dados, melhor será, dentro do seu problema, né? Mas também tem as características, que é um problema em si. O Diego comentou aí rapidamente, né, sobre características. Quais são as melhores características que vão fazer com que eu melhor classifique ou identifique aquele meu problema, né? Então, sei lá, se eu quero classificar COVID ou não COVID, quais são os parâmetros que eu tenho que entrar? Febre, enfim, coriza, quais são os elementos que eu tenho que entrar ali no meu banco de dados que vão ser relevantes para ele classificar como tipo, Covid, não Covid, vá lá. Agora, imagina se você tem que separar Covid, dengue e Zika, né, que tem vários sintomas que são comuns. Você precisa, então, se você só alimenta a sua rede neural com os sintomas comuns, ela nunca vai ser capaz de distinguir o que é dengue, o que é zika e o que é covid. Ela vai ficar sempre com muitas dúvidas. Agora, você precisa justamente selecionar aquilo que vai maximizar as distinções entre as classes que você quer classificar. Isso é um problema em si, porque para zika e dengue e covid, agora a gente conhece um pouco mais, mas nem sempre você é capaz de fazer isso de cara. E aí existem técnicas também para você otimizar, né, quais são as características, né? Em inglês a gente chama de feature selection, inclusive, né? Se você digitar aí no Google vai ter 1 milhão de técnicas só sobre feature selections para IA. Enfim, então esse também é um outro problema que não faz nem parte aqui do nosso problema atual, que é a gente tem aqui 3 problemas aqui, né?
Primeiro, a limitação intrínseca da função de ativação, como alguns já perceberam. Então, aqui a gente tem um modelo linear, muito bobinho, uma função sinal, sim ou não. Existem vários outros modelos que melhoram isso, inclusive. A gente tem a limitação aqui das entradas, né? Quantas entradas tem que ter, quantas não tem, ou camadas mesmo, quantos neurônios a gente tem que ter, quantos neurônios não tem que ter. Definitivamente, mais neurônios vai melhorar, porém a gente tem os custos também associados, né? Tanto de processamento quanto de tempo, né? Que estão entrelaçados, né? Memória, energia e tempo, né? Memória, o quanto você consome de memória na sua computação e o quanto você demora para fazer isso. O que mais? E aqui também tem uma outra limitação, que é a correção dos pesos. Né? Essa aqui está longe de ser a melhor, tem várias técnicas de correção de peso, de otimização de peso, né? Como se diz. Mas essa daqui é interessante porque ela aponta as direções daquilo que a gente espera numa correção, ou melhor, numa otimização dos pesos. Essa otimização, ela deve estar na direção do erro entre a saída que você quer e a saída que ele cospe. Ele tem que levar em consideração o peso antigo, né? Então ele não vai inventar pesos novos do nada. Ele leva em consideração o passado ali, né? Tem alguma, e também por isso vem também o termo aprendizagem, né? Então ele leva em consideração aquilo que aconteceu e otimiza isso, né? Então ele melhora isso, ele trabalha em cima daquilo que era. Ele tem esse delta aqui, ou normalmente é um eta, comumente um eta, mas aqui eu coloquei um delta, que é chamado de coeficiente de aprendizagem. Como é que se diz? Um fator de escala ali. É um fator de escala para você ter isso como liberdade, para você ajustar isso melhor ou pior, dependendo do seu teta. Ele está muito em função do seu teta também. Mas te dá uma margem de manobra ali. E ele leva em consideração também as entradas. Isso também é super interessante. Então ele leva em consideração o input e ele leva em consideração a saída. E leva em consideração os pesos antigos também para corrigir isso. Então, esses elementos aqui são super importantes, eles vão estar sempre em qualquer tipo de regra de aprendizagem, esses elementos vão estar lá. Ok? Ok. Aqui só para falar mais do mesmo, né? Só para já comentei que essa função aí desse neurônio, essa função sinal, ela está ali por trás. Essa soma é uma reta, né? Uma reta que separa, portanto, duas classes ali, né? Ela separa 2 ou 3 classes, mas é sempre uma reta buscando a classificação, distinção dessas classes. A gente comentou já em algum momento que existem outras formas de você classificar, né? Você pode ter você pode ter uma separação linear, uma separação não linear, ou você pode ter uma separação não linear também de outras formas. Quando você coloca, mesmo neurônios lineares, quando você coloca mais de um neurônio, essa classificação ela passa a ser não linear, porque quando você coloca, por exemplo, 3 neurônios, a entrada de um vai ser a saída de outro. E essa inserção, né, de uma função dentro da outra, você acaba cometer um crime aqui, deslinearizando, deixando de ser linear a relação entre saída e entrada e saída. Existem algumas condições para que uma função seja linear, né? E essas condições não são satisfeitas quando você quebra isso. Já vou dar um exemplo prático já sobre isso. Então, olha só, aqui a gente tem um exemplo do que seria um neurônio, então, aprendendo a virar uma porta E. Uma porta E. O que a gente espera que um neurônio faça quando ele aprende o que é uma porta E, ou uma END, né? Então, a gente espera, aqui no caso tem 3, mas vocês observem que ele fixa o número 1. Isso aqui é uma estratégia interessante para modular aquela soma ali. É uma forma de você dar um shift, né, na soma geral. Isso é uma estratégia interessante para se fazer.
você pode melhorar e otimizar a soma, porque você ganha um parâmetro a mais para você brincar ali, né? Você tem um peso que está sendo otimizado, mas a entrada é sempre constante. Fisiologicamente também tem várias funções assim, né? Como eu disse, tem alguns pacemakers no cérebro. E existem, enfim, então basta, não complicar muito. Mas o que importa aqui, ó, é que você consegue variar X0 e X1. Você tem duas entradas que você varia, e essa aqui é fixa, portanto, ela não entra em consideração na lógica. Ela entra só ali na matemática, ali, só para segurar e tornar a coisa mais consistente. Otimizar a convergência. Então, olha só, se você entra com 0 e 0, tem que sair 0, se você entra com 0 e 1, tem que sair 0, se você entra com 1 e 0, tem que sair 0, só se você entrar com 1 e 1, tem que ser 1, a saída tem que ser 1. Então, essa é a lógica de funcionamento da porta lógica E, do gate E a pergunta é se a gente consegue fazer o neurônio entender isso, que todas as vezes que entrar essas 4 combinações, tem que sair exatamente essas 4 saídas. Aqui, se a gente olha para um gráfico esse aqui, ó, é um gráfico onde eu fiz o cruzamento ali das saídas, né? Então, olha só. Desculpa, das entradas versus saídas. Então, olha só. 1 e 0, bolinha preta. Se entrar 1 e 0, ou seja, 1 é esse eixo aqui, e o eixo I2 é 0. Então, 1 e 0 aqui. Dá exatamente essa bolinha nesse eixo de coordenadas aqui. E aí a gente pinta ela como pretinha aqui, ó, para designar a saída 1. Aqui, ó, 0 e 0, ou seja, eixo 1, 0, eixo 2, 0. Está lá na coordenada principal, lá na origem. Então, 0 e 0, saída 1 também. Opa, desculpa, saída 0. Desculpa. Então, ó, 0 e 0 tem que sair 0. Ele pintou como pretinho, saída 0. Então, bola pretinha significa saída 0. 0 e 0, opa, 0 e 0, sai 0. E 0 e 1 também tem que sair 0. Então, essas 3 são pretinhas, ó. Podia ser, claro, só escolheu o pretinho. E toda vez que entra 1 e 1, ele pintou de branco, né, a bolinha branca, porque a saída tem que ser 1. Então, a gente tem 3 bolinhas pretas e uma bolinha branca. E aí, ó, dá para ver nitidamente que existe uma reta que separa essas duas classes de bolinhas pretas da bolinha branca. Então, a gente tem 4 saídas e elas são discrimináveis linearmente, ou seja, a gente consegue separá-las, a gente consegue discriminar o que são bolinhas brancas das bolinhas pretas com uma reta. Existe uma reta que separa essas duas classes. Tá bom? Então, essa é uma clássica identificação linear, a gente não está classificando ainda, mas é uma identificação linear. Ela aprendeu o que é uma classe 1 e uma classe 0 a partir dessas entradas, dessas combinações de entradas. Se eu entrar agora com qualquer combinação dessas aqui, ela vai me responder sempre desse jeito aqui, portanto, ela já aprendeu. Então, a pergunta que fica é: quais são os valores de W0, W1 e W2, eventualmente se tiver 3 entradas, tal que eu sempre consiga fazer essa separação aqui? Esses Ws vão me dar justamente essa reta aqui, ó. Esses pesos, eles vão justamente... Opa, deixa eu ver aqui na câmera. Eles vão justamente transladar essa reta e modular o ângulo dela. É isso que esses pesos vão fazer, né? Eles vão brincar ali, mas é sempre uma reta. É sempre uma reta porque é uma soma linear ali, é uma soma direta. Mas o que os pesos vão fazer é fazer essa curva ou transladar aqui a reta. Uma outra função, então, seria a porta ou a OR aí, né? Em inglês. Então, 0 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 1. É como se fosse uma soma, né? E a E é como se fosse uma multiplicação. Então, 0 e 1 dá 1, 1 e 0 dá 1, 1 e 1 dá 1. Então, ó, aqui no nosso diagrama fica o contrário, né? As bolinhas, como a saída aqui, a maioria é 1, então fica a maioria aqui, fica a bolinha branca. E só tem uma aqui, quando é 0, 0, que sai 0, que é a bolinha preta. Mas também existe uma reta que separa essas duas classes. Percebam que as retas são diferentes. Ó. Entrando um pouco na pergunta do Luiz, né? As retas são diferentes, ou seja, os pesos são diferentes.
existe um conjunto de pesos que eu consigo fazer um neurônio aprender o que é a porta lógica ou, e existe um outro conjunto de Ws, de pesos, que fazem com que o neurônio entenda o que é a porta E. Mas esses pesos são diferentes. Dúvidas? Não? Vou mostrar para vocês aqui, ó, uma outra porta lógica chamada de XOR, ou XOR. É um OU exclusivo. Ela pega o OU e ela faz o contrário. Olha só, como é que ela funciona. Toda vez que entra 0 e 0, ela dá 0. Igual lá na porta OU. Toda vez que entra 0 e 1, ela dá 1. Igual lá na porta OU. Só que toda vez que entra 1 e 0, ela dá 1. Só que toda hora que entra 1 e 1, ela dá 0. Ou seja, se for igual as entradas, ela dá 0. Se forem diferentes as entradas, ela dá 1. E aí, olha só, não existe uma única reta que é capaz de separar essas duas classes de bolinhas pretas e bolinhas brancas. Isso significa o quê? Em termos de redes neurais.